Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o caso envolvendo um meio-campista, que é a respeito do Daniel Bessa, jogador que será que pode chegar no Cruzeiro aqui para essa temporada agora de 2022. Enfim, jogador que foi especulado aqui no Cruzeiro. Quem que é esse atleta? Será que poderia ser uma boa opção? Quero falar com vocês também sobre o Marcelo, onde saiu uma matéria interessante assim, mostrando o salário do jogador, né? Será que ele é viável para pensar no Cruzeiro daqui uma temporada, por exemplo? Nome que foi especulado quando o Ronaldo comprou o clube, mas com salário assim realmente gigantesco que ele pretende continuar ganhando. E quero falar também sobre algumas informações para o duelo diante o Novo Horizontino no domingo. Enfim, informações aqui de ingressos e também a expectativa de público para esse jogo no final de semana. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 34 mil inscritos e 300 que já está bem perto, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Enfim, só antes de dar uma sequência aqui, então um recado importante para vocês da BR4Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, que está com uma cotação interessante para os jogos da Copa do Brasil, tá? Eu deixei aqui aparecendo alguns para vocês, grande maioria clássicos, né? Tem aí Ceará e Fortaleza, uma vitória do Ceará em casa pagando 2,45, uma vitória do Fortaleza fora 3,10, e também Goiás e Atlético Goiano, esse jogo no caso é um pouco mais cedo, às 7 horas, além também de Santos e Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro às 9h30, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da BR4Bet e também nesse QR Code, onde você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Ou seja, se você depositou R$100, você vai ter R$200, né, no total de banca para começar a fazer suas apostas. Que outro recado importante também da DG Store, loja de camisas aqui parceira do canal, que mandou essa camisa aqui que eu estou usando e essa outra que eu sempre deixo personalizada aqui para vocês. Enfim, vocês viram lá no Instagram da DG, você vai ter 10% de desconto só de falar que veio aqui pelo Cruzeiro News. Então essa camisa aqui personalizada com o nome, com o número, por apenas R$ 149,90 e essa aqui R$ 119,90, essa sem personalização no caso. Tem também a camisa branca da temporada passada, retrô e tudo mais, e também de times internacionais. Eu vou deixar o link aqui então na descrição, chama lá. E lembrando, né, esses 10% ainda de desconto em cima desse valor, beleza? Bom, quero começar falando aqui sobre os ingressos para a partida diante o Grêmio Novo Horizontino, que vai ser no domingo no Estádio Mineirão, no caso às 4 horas, jogo válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E assim, o Cruzeiro já começou, tá, a venda de ingressos para essa partida, já começou aí no programa de sócios e amanhã vai ser liberado para o público em geral. Lembrando que esse jogo, assim, o Cruzeiro vem de uma partida já dentro de casa, então eu não acredito que vai estar lotado, igual 58 mil torcedores, mas tem uma expectativa de casa cheia, né? Tanto que o torcedor do Cruzeiro, apesar desse resultado de 3-0, não desanimou. Todo mundo sabe que o foco do Cruzeiro, no caso, é a Série B, e eu garanto, assim, que vai ter pelo menos uns 35, 40 mil torcedores nesse jogo. O programa de sócios, qual que você estiver, dependendo, já vai estar os ingressos lá no seu programa. No caso, você entrando no site vai ter que resgatar o seu ingresso de acordo com o próprio portal do Cruzeiro. E se você for comprar para esse jogo, né, uma partida única, tem ingressos mais baratos a R$30 a meia, e para a torcida do Cruzeiro mais caro nesse primeiro momento a R$150. Lembrando que no caso o QR Code, os ingressos que teve muito problema nos últimos jogos, vai ficar disponível no caso a partir de 7 horas antes do início da partida, 5 horas antes, 4 horas antes da abertura dos portões de acesso ao estádio. Então, em média de 7 horas antes dessa partida começar no domingo às 4 horas, tá? Então, assim, os valores dos ingressos, que o amarelo superior e inferior, que a inteira o mais barato R$60 e a meia 30, o vermelho superior e inferior, a inteira R$100 e a meia 50, além também do roxo, que a inteira 150 e a meia 75, e o setor laranja, que é também não um dos mais baratos, de R$60 a inteira e 30 a meia. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você vai nessa partida aí contra o Novo Horizontino, qual que é a sua expectativa, se você concorda comigo que vai estar casa cheia nesse jogo também, no domingo. Então um dia que ajuda aí também por conta de todo mundo já estar acostumado aí do estádio no domingo mesmo. Então estou com a expectativa boa mesmo nessa derrota aí, depois contra o Fluminense, né? Agora o Cruzeiro jogando novamente em casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, quero falar com vocês aqui também sobre o Daniel Bessa, meia que foi especulado aqui no Cruzeiro, tá? Informações aí do site IG Sport, que diz que o Cruzeiro estaria interessado na contratação do atleta. Jogador que
tem aí boas passagens pelo futebol italiano e acabou no final do mês de junho seu contrato com o Hellas Verona lá da Itália, onde ele praticamente só jogou no futebol italiano, tá? Ele surgiu nas categorias de base do Atlético Paranaense, do Curitiba e jogou aqui no Brasil só pelo Goiás, que eu vou falar agora há pouco, um pouco mais os números do jogador. Ele que, igual eu falei para vocês, de acordo com informações lá do IG Sport, o Cruzeiro estaria interessado na sua contratação e estaria disposto a oferecer um contrato de 2 a 3 anos para o atleta. Eu achei 3 anos muito, acho que 2 anos estaria bom, mas enfim, essa reportagem traz o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro sinalizou uma proposta de 2 anos a 3 anos de contrato pelo meia Daniel Bessa. As partes não chegaram a um acordo e o negócio acabou esfriando. Porém, existe a possibilidade das conversas serem retomadas em breves, fecha aspas, e lembrando que o Curitiba também é outro time que está de olho no atleta e tem monitorado o jogador no mercado. O Daniel Bessa aqui, eu já ouvi falar bastante nele, porque meu irmão tem um canal do Goiás, né, o Goiás News, meu irmão Guilherme, que um monte de vocês pensam que eu tenho um canal do Cruzeiro também, tá? Não, eu tenho um canal, eu tenho outros canais, mas assim, eu tenho outro de futebol que eu falo de outros times e tudo mais, mas não esse do Goiás em específico, só do Goiás, não, tá? Esse aí é do meu irmão, ele torce pro Goiás, eu torço pro Cruzeiro, então sempre soube do Daniel Bessa, inclusive já fiz um vídeo aqui, acho que uns 2 meses atrás, falando que seria uma boa opção pro Cruzeiro, né? Até os haters aí vão ficar com raiva, porque todo jogador que eu tô indicando aqui pro Cruzeiro, tá passando 2, 3 meses, o Cruzeiro até já procurou o jogador de forma oficial, né? Então, eu conheci o jogador desde 2020, quando ele foi pro Goiás, fez naquele ano 24 partidas, 5 gols marcados e uma assistência. Não são números excelentes, mas por ser um meio campista, um camisa 10, até que está interessante. O jogador que terminou aquela reta final de Série A pelo Goiás e acabou o contrato dele, ele saiu do clube e não continuou no futebol brasileiro. Como ele já tinha boas passagens no futebol italiano, ele voltou lá para o Hellas Verona, onde fez 25 jogos nessa última temporada, 1 gol e 2 assistências. Ele tem jogado um pouco mais recuado do que tem feito nos últimos anos, tanto que assim, ele não tem mais aquela média excelente de gols e assistências que já teve em algum momento da carreira, quando jogava bem mais ofensivo do que hoje. Para você ter uma ideia, ele já chegou a jogar, né, na Inter de Milão, também lá na temporada 2016-2017, onde ele foi emprestado para alguns outros times do futebol italiano, igual o Genoa, também passou aí no caso pelo Bologna e também pelo Hellas Verona. Esse último é onde ele tem mais identificação, com quase 100 partidas pela equipe italiana. Então, na minha opinião, poderia ser um bom atleta. Tem que ver aí como que vai ficar essa situação do Ricardo Goulart. Eu prefiro ainda o Ricardo Goulart, tá? Mas ele tem um salário muito acima da média, eu tenho certeza disso, então poderia complicar as negociações. O Daniel Bessa é aquele jogador que tem um salário alto, sem sombra de dúvidas, mas não é tão fora da realidade como seria no caso do Ricardo Goulart. Então, de acordo com o portal, teve essa procura, porém acabou esfriando depois de, no caso, deve ter tido algum problema com questão financeira ou contratual junto ao atleta. Eu acho que se não der certo com o Ricardo Goulart mesmo, pode ser uma boa alternativa para a camisa 10. Igual eu falei para vocês, teria que ver se ele realmente iria jogar ali com um papel um pouco mais ofensivo. Eu acho ele um bom jogador para realmente jogar ali bem mais na frente e ter até bons números, né? Porque igual que os últimos anos dele, se você for pegar, desde 2016 o melhor ano dele foi no Goiás, com 5 gols marcados em 23 jogos. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar do jogador que tem, no caso, dupla nacionalidade, é também italiano, se você aceitaria o atleta aqui no Cruzeiro, e além do Cruzeiro, o Curitiba também, já no caso, tem monitorado a situação do jogador. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Marcelo, e não uma informação de que ele está vindo para o Cruzeiro, algo nesse sentido. Quero só comentar aqui com vocês mesmo sobre a pedida salarial do jogador para continuar, lembrando, né, ele ainda quer continuar no futebol europeu. E de acordo com o site fanáticos.com, a pedida do atleta é de 2.600.000 reais por mês, tá? Então um valor assim gigantesco, 2.600.000, seria, se ele fosse contratado por qualquer time no Brasil, o maior vencimento assim de um jogador no país. O que tem um salário mais alto é o Abel Ferreira, com um salário próximo de 2.300.000 a 2.600.000 por mês. Então, para você ter uma ideia, um valor gigantesco, né, que teria direito o Marcelo, no caso, que é o que ele está cobrando para continuar ainda no futebol europeu. Eu acho difícil ele arrumar um time disposto a pagar esse valor, porque na Europa tem essa ilusão de que, por exemplo, um time da primeira divisão da Espanha ali, que não vai disputar Euro, não vai disputar Champions, tem condição de fazer um investimento desse, mas muito pelo contrário, tá? Aqui no Brasil os valores de salário estão tão altos que já estão competindo ali com um time intermediário da Europa tranquilamente. Só perde para os times de ponta, aí perde de goleada, né, podemos dizer assim, mas assim, eu vejo que ele não tem muito espaço não, para pedir um salário gigantesco desse de 2.600.000
e 600 mil por mês. O Fenerbahçe lá da Turquia, junto com o Jorge Jesus, é um dos times mais interessados na sua contratação, porém esbarrou nessa questão financeira, tá? Não tenho certeza se o Marcelo gostaria de jogar na Turquia, teria que ver essa questão também. Então, só se algum grande time ali do futebol europeu demonstrasse interesse no Marcelo, seria possível ele continuar aí com esse salário de 2 milhões e 600 mil por mês, que é quase aí 500 mil dólares, 500 mil euros por mês, um valor bem alto, mesmo para os padrões do futebol europeu. Ele que, se estivesse jogando em forma, tenho certeza que poderia pedir o dobro disso, que ia aparecer vários interessados, como era, por exemplo, lá em 2016, 2017, até 2018, né, pelo Real Madrid, mas caiu demais de desempenho. Nessa última temporada foram apenas 18 partidas, 2 assistências. Ele que foi especulado aqui na Raposa no final do ano passado para alguns sites espanhóis por conta dessa relação que ele já teve com o Ronaldo, né? Já jogaram juntos, tem um bom convívio mesmo depois da aposentadoria do Ronaldo. O Ronaldo que está sempre, né, no Real Madrid também, acompanhando as conquistas de perto, então tem uma boa relação com o lateral esquerdo brasileiro. Porém, eu vejo que o Marcelo está mais encaminhando assim para jogar em algum outro time ali da Europa, depois voltar no Brasil, quem sabe no Fluminense ou, por exemplo, no Botafogo, que são os times onde ele tem uma identificação um pouco maior, e depois se aposentar já para fazer igual o Ronaldo, né? Cuidar dos seus times, que lembrando, ele já tem o Azures do Paraná, time que está bem aí no caso no Campeonato Estadual, disputando Série D, e também o Mafra, que é da 2ª divisão de Portugal, recentemente demonstrou interesse na compra do Santa Cruz, e também no caso de um time de tradição aqui no futebol brasileiro, então tenho certeza que em breve vamos ter alguma atualização sobre esse caso. O Marcelo muito mais, eu vejo assim, investidor a longo prazo, tendo um time aqui no país e também no exterior, do que propriamente vindo para jogar no Brasil, até porque não descartaria, né, uma aposentadoria, tem tido muitos problemas nos últimos anos, atleta de 34 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Lembrando que aqui por volta das 7h30 já vou postar um terceiro vídeo, tá, no canal. Esse é o segundo, saiu aqui às 5h30 e o terceiro às 7h30. Amanhã por volta ali também de 11h30 mais um vídeo aqui no canal. Então em média de 3 vídeos para vocês por dia. Enfim, vou deixar aqui de sugestão o vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre o Ricardo Goulart e o interesse do Cruzeiro no jogador, como que tá essa história. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E também no vídeo de ontem, no caso de tarde, que eu postei aqui para vocês, de 5 jogadores no total deixando o Cruzeiro. Quem são esses atletas? Vamos lá dar uma olhada, 4 deles já confirmados e outro que pode virar o 5º. Vai lá dar uma olhada. Enfim, o link aqui também da BR4Bet para você começar a fazer suas apostas, e também o link da DG Store, né, para você comprar as suas camisas, tudo aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!